Sabe, eu nunca quis chutar um homem quando ele já está no chão. Eu achava que o programa dele era maravilhoso, mas o nosso também era. Além disso, sempre achei que Herman Hemsley foi um verdadeiro presente dos deuses. Essas palavras soltas escondem muito mais do que revelam. Aos 101 anos de idade, o lendário produtor Norman Lear tinha, sem dúvida, todos os motivos do mundo para celebrar uma vida de vitórias. Ele foi o gênio que criou clássicos como All in the Family, lançou The Jeffersons e entrou para a história como o vencedor mais velho do prêmio Emmy. Ele fez a América inteira rir, chorar e refletir. Mas nos bastidores de uma vida de aplausos existia um silêncio pesado. Quando os jornalistas perguntavam sobre seus maiores arrependimentos, Norman nunca falava sobre seus 3 casamentos desfeitos. Ele sequer mencionava o seu divórcio astronômico de 112 milhões de dólares. Inexplicavelmente, a mente do centenário sempre viajava de volta no tempo para uma série cancelada em 1976 e para uma atriz que ele, no fundo do coração, sentia ter decepcionado. O projeto durou menos de 3 curtos meses no ar, mas permaneceu cravado em sua alma por quase meio século. Afinal, o que realmente aconteceu naqueles bastidores? Para entender a dor de um gênio na fase adulta, precisamos primeiro visitar as cicatrizes do menino. Norman Milton Lear chegou ao mundo em 27 de julho de 1922, na cidade de New Haven, Connecticut. Para quem olhasse de fora, sua família parecia comum, até monótona. Sua mãe, Janet, vivia ocupada em seu próprio mundo silencioso. Seu pai, Herman, por outro lado, caminhava pela vida armado com o charme irresistível de um homem capaz de convencer qualquer um a fazer qualquer coisa. Ele dizia a todos que era um simples caixeiro viajante. Mas enquanto o pequeno Norman brincava no chão da pequena casa da família em Chelsea, seu pai orquestrava um sofisticado esquema criminoso por toda a região da Nova Inglaterra. Herman vendia títulos financeiros falsos, e ele fazia isso com um sorriso tão suave e honesto que as pessoas entregavam seu dinheiro antes mesmo de terminarem de apertar a sua mão. A família Lear vivia sustentada por um dinheiro fantasma. Tudo parecia perfeito e estável, até a noite fria de 1931, quando agentes federais bateram à porta. Foi o instante exato em que o castelo de cartas desmoronou. Foi a noite em que a infância de Norman se partiu ao meio. Ele tinha apenas 9 anos. Com os olhos arregalados, assistiu, paralisado em meio ao caos, os agentes cercarem a casa e levarem seu pai algemado para a escuridão. No meio daquela confusão, uma mão pesada pousou no ombro do garoto assustado. E uma voz sussurrou: "Agora você é o homem da casa." Aquelas palavras não foram um conselho. Foram uma sentença que ele carregaria para o resto da vida. Herman foi condenado a 3 anos em uma dura prisão de Boston. Da noite para o dia, os jornais transformaram o sobrenome Lear em motivo de fofocas maldosas. Norman costumava dizer que aquela noite o empurrou para a vida adulta de forma brutal, muito antes que ele sequer entendesse o que a palavra adulto significava. Ele carregou essa ferida, ainda em carne viva, por todos os dias de sua existência. Logo após a prisão, a família se estilhaçou. A mãe de Norman tomou uma decisão drástica. Enviou o menino, sozinho, para viver no apartamento apertado de seus avós, no 4º andar de um prédio sem elevador na York Street. Enquanto isso, ela simplesmente desapareceu no mundo com a irmã mais nova dele. Dia após dia, o pequeno Norman subia aqueles lances intermináveis de escada, chegando a um lugar que nunca teve o calor de um lar.
Anos mais tarde, quando ele finalmente perguntou à mãe onde ela esteve durante todo aquele tempo, ela espanou a pergunta no ar como se fosse poeira insignificante. Foram 3 anos de uma solidão cortante. O pai estava trancafiado. A mãe havia sumido. Norman sentia-se como um menino à deriva, vagando pelas bordas de sua própria vida. Para sobreviver aos anos implacáveis da Grande Depressão, ele teve que aprender a contar apenas consigo mesmo. Vendeu lembrancinhas no estádio Yale Bowl e dobrou caixas de papelão na pequena loja de vestidos de seu avô, ganhando um mísero centavo por caixa. Aquele suado dinheirinho comprava ingressos para o cinema. Na escuridão mágica das salas de projeção, as telas prateadas se tornaram o único lugar no mundo onde o menino podia, finalmente, respirar em paz. Aos 9, 10 e 11 anos, ele caminhava de ombros retos, agindo como alguém muito mais velho. Ele não tinha outra escolha. Porém, por mais cruéis que aqueles anos tenham sido, eles forjaram no coração do garoto uma resiliência de aço, uma força à qual ele recorreria inúmeras vezes no futuro. No verão de 1934, o momento tão esperado chegou. Seu pai estava voltando para casa. Norman esperou na plataforma da estação de trem, com o coração palpitando, ansiando por um abraço quente e cheio de saudade. Mas quando Herman desceu do vagão e olhou para o filho, suas primeiras palavras cortaram a alma do menino como uma navalha. Você é o garoto branco mais preguiçoso que eu já vi na vida. Essa frase venenosa ecoaria repetidas vezes durante o resto da infância de Norman, desgastando e moendo qualquer pequena confiança que o jovem tentasse construir. Mesmo após a família se mudar para Hartford e as noites serem tomadas por gritos e discussões constantes, Norman continuou amando seu pai. Era uma devoção profunda, confusa e dolorosa, que ele passou a vida inteira tentando decifrar. Essa mistura agridoce de afeto e dor enterrou-se no fundo de sua alma e, anos depois, renasceria através dos brilhantes personagens e histórias que ele escreveu para a televisão. Mas antes da fama, o mundo real trouxe suas próprias guerras. Na escola secundária Samuel J. Tilden, Norman enfrentou o bullying antissemita até que sua família o transferiu de volta para Hartford, onde finalmente se formou em 1940. Ele tentou seguir em frente, entrando na faculdade Emerson, com a esperança genuína de deixar todo o peso do passado para trás. Por um breve momento, ele quase conseguiu. Mas então veio o ataque a Pearl Harbor em 1941. Norman sentiu algo mudar violentamente dentro de si. Em 1942, ele abandonou os livros da faculdade, alistou-se nas forças aéreas do exército e mergulhou de cabeça em uma guerra mundial. Lá, cada jovem soldado sabia muito bem a facilidade com que a vida poderia simplesmente evaporar. Seu treinamento começou com um sonho grandioso. Ele queria ser piloto. Agarrou-se a essa esperança com todas as forças, até o dia fatídico em que falhou no exame de matemática que teria colocado as tão sonhadas asas em seu peito. Em vez de comandar a aeronave a partir da cabine, o destino o colocou como operador de rádio e artilheiro de torre em um bombardeiro B-17. Foi uma decepção amarga, mas ele engoliu o choro. Ele sabia que a guerra não iria parar por causa de um coração partido. Logo, ele se viu voando em missões suicidas sobre a Europa ocupada pelos nazistas. Seu avião, batizado de Umbriago, o carregou através de impressionantes 52 missões de combate, um número muito maior do que a grande maioria das tripulações conseguia sobreviver. Ele lançou bombas sobre Berlim e Stuttgart, enquanto a artilharia antiaérea explodia em chamas ao redor da fuselagem e caças inimigos zumbiam pelos ares, sedentos por sangue.
Foi no meio desse inferno nos céus que Norman encontrou consolo. Em alguns daqueles dias aterrorizantes, ele olhava pela pequena janela de sua torre de artilharia e via os aviões com caudas vermelhas dos Tuskegee Airmen, a famosa esquadrilha de pilotos negros, voando como escolta ao lado de seu bombardeiro. No meio do fogo e do medo, a simples presença deles trazia a Norman uma paz profunda e silenciosa. Ele sobreviveu à sua infância. Ele sobreviveria à guerra. E toda essa dor, um dia, faria o mundo inteiro rir para não chorar. Ele nunca esqueceu o que viveu nos céus da Europa. Cada missão de bombardeio carregava o cheiro do medo e a sombra da morte, mas Norman continuou voando, dia após dia, até que a fumaça da guerra finalmente começou a se dissipar. Quando os combates desaceleraram em 1945, um alívio imenso tomou conta do mundo. Ainda assim, em vez de voltar imediatamente para casa, Norman se voluntariou para voos extras com um único objetivo. Ele queria ver o Cairo. O mundo estava se abrindo novamente, respirando aliviado, e ele precisava sentir um pedaço dessa nova liberdade. Por sua bravura e serviço, ele foi condecorado com a Medalha do Ar, com 4 folhas de carvalho, voltando para os Estados Unidos como um sargento técnico. Mas, mais do que medalhas, ele trazia na bagagem memórias cruas que mudariam para sempre a maneira como ele contaria histórias. A vida civil, no entanto, provou ser um campo de batalha totalmente diferente. Ele havia se casado com Charlotte Rosen em 1943, antes do pior da guerra. Quando retornou em 1945, a dura realidade bateu à porta. Ele estava completamente quebrado, confuso e tentando desesperadamente construir uma carreira em relações públicas. Simplesmente porque era o único modelo de trabalho sério que ele conhecia. Essa escolha sugou a sua alma até o osso. Nada naquilo parecia ter um propósito real. Sufocado, ele tomou uma decisão radical. Colocou sua jovem esposa e sua pequena filha, Ellen, no carro e cruzou o país em direção à Califórnia. Era uma viagem movida a pura esperança, uma busca desesperada por um caminho que fizesse algum sentido. Esse caminho finalmente se abriu em 1949 e veio disfarçado de crise. A famosa dupla de comediantes Dean Martin e Jerry Lewis precisava de ajuda urgente para salvar seu programa de rádio. A audiência estava despencando e a rede NBC estava perdendo rios de dinheiro. Por uma obra do destino, Jerry Lewis leu um roteiro cômico escrito por Norman e pelo marido de sua prima, Ed Simmons. A mágica aconteceu. Em questão de semanas, os 2 roteiristas em dificuldades foram contratados para o famoso Colgate Comedy Hour. De repente, Norman Lear havia sido catapultado para o centro do holofote mais brilhante de Hollywood. Mas o sucesso financeiro não trouxe paz de espírito. Logo no segundo episódio do programa, a frustração mostrou suas garras. Jerry Lewis pegou os roteiros que Norman havia escrito com tanto cuidado, jogou-os para o lado e começou a improvisar descontroladamente no palco. A plateia urrou de rir. As paredes do estúdio tremeram com os aplausos. Mas, nos bastidores, Norman sentiu seu coração afundar no peito. Mais tarde, naquela mesma noite, sentado em um modesto restaurante chinês, Norman chorou compulsivamente sobre seu prato de macarrão. Ele chorou porque o trabalho no qual ele havia colocado todo o seu coração e significado havia sido varrido para debaixo do tapete em troca de risadas fáceis e vazias. Mesmo com o dinheiro finalmente enchendo seus bolsos e a fama batendo à porta, havia uma dor profunda e incômoda em sua alma que simplesmente não se calava.
Conforme o ego de Jerry Lewis inflava como um balão, a frustração de Norman transbordava. O programa se tornou uma sensação nacional e Lear e Simmons se tornaram os roteiristas mais bem pagos da época. Mas Jerry continuava rejeitando qualquer roteiro que tivesse profundidade emocional, preferindo sempre a comédia física e pastelão. Norman sentia-se um fantasma, invisível dentro de uma máquina de fazer dinheiro que ele mesmo ajudava a operar. Em 1953, uma mudança de contrato finalmente lhe deu a liberdade de respirar e buscar seus próprios projetos. Essa liberdade criativa salvou sua carreira, mas cobrou um imposto caríssimo na sua vida pessoal. Seu casamento com Charlotte não resistiu à pressão. Em 1956, eles se divorciaram, colocando um ponto final doloroso em 13 anos de união que haviam sobrevivido à Segunda Guerra Mundial, à pobreza extrema e aos primeiros e tropeçantes passos de sua carreira. Ainda naquele ano, Norman tentou recomeçar e casou-se com Frances Loeb em Las Vegas. Esse casamento moldaria o próximo e mais grandioso capítulo de sua vida, mesmo que, ironicamente, estivesse destinado a terminar no futuro em um dos divórcios mais caros e noticiados da história de Hollywood. Juntos, eles construíram uma família e tiveram 2 filhas, Kate e Maggie. O problema é que Norman trabalhava com uma intensidade quase doentia. Eram semanas exaustivas de 80 horas, uma pressão esmagadora e uma luta constante para criar uma televisão que realmente importasse. Essa obsessão o afastava de casa muito mais do que ele jamais desejou. Suas filhas cresceram sabendo que tinham um pai que as amava profundamente, mas que vivia trancafiado dentro do próprio trabalho. Durante toda a década de 1960, ele tentou repetidas vezes emplacar programas que confrontassem os problemas reais da sociedade americana, e foi rejeitado em todas elas. As emissoras diziam que ele era contencioso demais. Os executivos empurravam para longe qualquer roteiro que desafiasse a mente do público. Norman passou anos lutando como um leão pelo projeto da sua vida. All in the Family. Tudo em família. Ele reescreveu roteiros, refilmou episódios pilotos e engoliu o orgulho quando a rede ABC o rejeitou 2 vezes. Durante essa longa e exaustiva escalada, ele encontrou combustível em uma sitcom britânica chamada Till Death Us Do Part. A honestidade crua daquele programa sobre preconceitos acendeu uma fogueira no peito de Norman. Era exatamente ali que ele precisava chegar. Foi então que ele fez o impensável. Derramou as cicatrizes da própria infância nos seus personagens. Ele pegou a raiva desajeitada e o humor questionável de seu próprio pai criminoso e os transformou no icônico protagonista Artie Bunker. Ele pegou a presença complicada, distante e submissa de sua mãe e a transformou em Edith. A dor que ele carregou desde a Grande Depressão fluiu para as linhas do roteiro, dando à série uma profundidade psicológica que a televisão americana jamais havia presenciado. Até que chegou a noite que mudou a história. Numa noite gelada de janeiro de 1971, a televisão americana prendeu a respiração. Às 21h30, o primeiro episódio de All in the Family foi ao ar pela rede CBS. E logo nos primeiros minutos, algo minúsculo, porém absolutamente explosivo, aconteceu. Uma descarga de privada foi puxada. Os telespectadores não viram o vaso sanitário. Eles apenas ouviram o barulho da água descendo. Hoje, isso parece piada, mas na época foi uma revolução. Nenhum programa roteirizado da televisão americana havia tido a ousadia de colocar o som de uma descarga no ar. Nos luxuosos escritórios da CBS, os executivos estavam em pânico absoluto. Eles suavam frio, com medo de que a Comissão Federal, FCC,
os esmagasse com multas milionárias. Eles imaginavam os grandes anunciantes fugindo correndo, levando milhões de dólares ralo abaixo em questão de dias. O medo era tão doentio que a emissora obrigou a exibição de um aviso sério e formal antes do episódio, alertando o público de que o programa lidaria com fragilidades e preconceitos de forma madura. E então, o ranzinza Archie Bunker entrou em cena, resmungou algo sobre a privada, e a televisão americana cruzou uma linha sem volta. O público não fez motim nas ruas. O governo ficou em silêncio. O mundo não acabou. Em vez disso, algo totalmente novo nasceu. Mas a CBS ainda não confiava no produto. Eles tentaram enterrar All in the Family em um dos piores horários possíveis, terças-feiras às 21h30, logo após um programa de comédia rural chamado Hee Haw. As pesquisas internas da emissora mostravam que o programa tinha sido odiado nos testes. As piadas racistas de Archie, seus discursos machistas e a gritaria constante naquela casa apertada de classe operária deixavam os engravatados apavorados. Eles achavam que tinham um desastre nas mãos. Eles não podiam estar mais errados. No fundo, os engravatados da rede CBS torciam secretamente pelo fracasso. Eles rezavam para que All in the Family fosse ao ar, afundasse rapidamente e desaparecesse da memória do público. Mas havia algo que eles não conseguiam enxergar das janelas de seus escritórios luxuosos. O país havia mudado. O público americano estava profundamente exausto daquelas famílias de comercial de margarina, brilhantes, perfeitas e artificiais, que nunca discutiam sobre nada que realmente importasse. As pessoas queriam se ver na tela. E na casa da família Bunker, os personagens gritavam sobre racismo, sobre a sangrenta guerra do Vietnã, sobre a falta de dinheiro no fim do mês e sobre o crescente movimento feminista. Os problemas deles tinham o mesmo rosto e a mesma voz dos problemas de quem estava no sofá. O boca a boca foi explosivo. Em 24 de maio de 1971, pouco mais de 4 meses após aquela primeira e polêmica descarga, a revista Daily Variety publicou uma notícia que abalou a indústria. O programa havia disparado para o primeiro lugar nas medições de audiência da Nielsen, em 70 cidades. A CBS entrou em pânico novamente, mas dessa vez por um motivo totalmente diferente. Eles correram para proteger a sua galinha dos ovos de ouro. Na segunda temporada, mudaram a série para a noite de sábado, às 20 horas. O resultado? O programa esmagou todos os rivais. Em menos de 6 meses, All in the Family deixou de ser um experimento perigoso e se transformou no coração pulsante da televisão americana. E os números eram avassaladores. Cerca de 50 milhões de pessoas sintonizavam religiosamente semana após semana para assistir Archie, Edith, Gloria e Mike lutarem para sobreviver a cada meia hora de episódio. Norman Lear, o homem que um dia chorou sobre um prato de macarrão, de repente se viu como o produtor mais poderoso e intocável do entretenimento. A série agarrou o primeiro lugar de audiência por incríveis 5 anos consecutivos, de 1971 a 1976, uma sequência de domínio absoluto que ninguém jamais havia testemunhado antes. Mas um sucesso desse tamanho atrai uma tempestade de mesma proporção. A caixa de correio de Norman começou a transbordar com o ódio de todos os lados imagináveis. Os conservadores espumavam de raiva, chamando-o de comunista e acusando-o de estar destruindo os valores da família tradicional americana. Do outro lado, os liberais o atacavam com a mesma força, afirmando que ao dar um palco para Archie Bunker, ele estava promovendo a intolerância. A série incomodava tanto que até o então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, foi pego resmungando em gravações privadas sobre um episódio em que um velho amigo de Archie revelava ser homossexual. Para o elenco, o peso foi assustador.
Rob Reiner, que interpretava o genro Mike, recebia cartas macabras que começavam com xingamentos e terminavam com ameaças geladas como "Se você fosse o meu filho". O programa havia se tornado um espelho gigantesco, e a verdade é que muitas pessoas odiavam profundamente o reflexo que viam. Mas Norman não tirou o pé do acelerador. Pelo contrário, ele usou a série como uma verdadeira marreta contra cada um dos tabus que a televisão havia feito um pacto silencioso de ignorar. Ele falou sobre divórcio, impotência sexual, menopausa, aborto e racismo. Ele não dava indiretas, ele fazia os personagens dizerem as palavras em alto e bom som. O ápice da tensão veio em 1977, no especial de 2 partes, o aniversário de 50 anos de Edith. O episódio mostrou uma tentativa de violência sexual. Um homem se passando por detetive de polícia atacou Edith dentro de sua própria casa. O momento exato em que a submissa dona de casa lutou pela vida e revidou, golpeando o agressor com uma forma de bolo quente, arrancou os aplausos mais ensurdecedores que aquele estúdio já havia ouvido. Naquela noite, cerca de 40 milhões de espectadores prenderam a respiração em casa. Nos dias que se seguiram, departamentos de polícia e centros de crise relataram que a coragem de Edith na tela encorajou vítimas reais a denunciarem seus próprios agressores, além de ajudar os policiais a entenderem melhor o trauma. Ainda assim, a polêmica foi tão abrasadora que a CBS retirou a série do ar por 1 mês. Toda vez que Norman derrubava um muro, o país inteiro gritava com ele. E, ironicamente, ainda mais pessoas sintonizavam para assistir. As recompensas não tardaram. Entre 1971 e 1979, o programa acumulou 22 vitórias no prêmio Emmy a partir de 55 indicações. Os atores levaram estátuas de ouro para casa e o próprio Norman precisava de prateleiras inteiras para seus troféus. No papel, ele tinha tudo. Na vida real, o castelo estava ruindo. Enquanto Norman se tornava uma lenda, a fundação de sua vida pessoal rachava irremediavelmente. Sua segunda esposa, Frances Lair, começou a exigir crédito público pelas ideias brilhantes dos programas. Ela dizia abertamente aos repórteres que as criações não existiriam sem ela. A tensão, dentro de casa, se tornou insustentável. Em 1985, o casamento de 29 anos desmoronou em um dos processos mais amargos da história. Frances saiu da relação com um acordo de divórcio superior a assombrosos 100 milhões de dólares. O mesmo talento que fez de Norman um rei também esmagou o seu lar. Mas a máquina de sucessos não parava. Enquanto All in the Family sacudia a CBS, Lear já estava invadindo outras emissoras. Em janeiro de 1972, ele pegou um seriado britânico antigo, adaptou a história para o bairro de Watts, em Los Angeles, no endereço fictício da 9114 South Central Avenue. Contratou os atores negros Red Fox e Demond Wilson e criou Sanford and Son para a NBC. A emissora jogou a série para os leões, sexta-feira, às 20 horas. Era o chamado Horário da Morte, onde os programas iam para morrer sem que ninguém notasse. Mas Sanford and Son explodiu. Com apenas 14 episódios, a primeira temporada alcançou o 6º lugar geral na audiência, sendo assistida em mais de 15,6 milhões de lares. Na segunda temporada, já era o 2º programa mais visto da TV, atrás apenas do próprio All in the Family, e foi o responsável direto por tirar a adorada série A Família Brady, The Brady Bunch, do ar. Norman Lear, o garoto que dobrou caixas por 1 centavo na Grande Depressão, agora dominava as redes CBS e NBC simultaneamente.
Nessa mesma época, ele testou os limites da América mais uma vez com Maude, um spin-off de All in the Family, lançado em 1972. A série trazia a brilhante Bea Arthur, no papel de uma feminista afiada de 47 anos, vivendo no subúrbio. Em novembro daquele ano, Norman levou ao ar o episódio duplo O Dilema de Maude. Nele, a protagonista descobria uma gravidez indesejada e, com o apoio do marido, tomava a decisão de fazer um aborto. O detalhe histórico é de arrepiar. Esse episódio foi exibido exatos 2 meses antes da Suprema Corte, do ZUA, legalizar o aborto no país, no histórico caso Roe versus Wade. O impacto foi um terremoto. A primeira transmissão gerou cerca de 7.000 cartas raivosas. Quando a emissora tentou reprisar o episódio em agosto de 1973, a fúria foi multiplicada. Quase 40 afiliadas locais da CBS se recusaram sumariamente a transmitir as imagens. Os anunciantes fugiram apavorados. Mais de 17.000 cartas de protesto inundaram a emissora. Quando Norman abria sua própria correspondência naqueles dias tensos, fotos chocantes e ameaçadoras de fetos sem vida caíam de dentro dos envelopes sobre a sua mesa. Ele estava no topo do mundo, mas caminhava diariamente sobre um campo minado. A revolução cobrou seu preço em sanidade e segurança. Bea Arthur, a estrela de Maude, precisou andar escoltada pela polícia após receber ameaças de morte reais e assustadoras. Algumas emissoras locais chegaram a relatar ameaças de bomba em seus prédios. Uma simples história roteirizada sobre uma mulher tomando uma decisão sobre o próprio corpo havia se transformado da noite para o dia na briga mais alta e violenta que a televisão já havia sediado. Mas o público não conseguia desviar o olhar. Em 1975, o alcance de Norman Lear havia se tornado algo que ninguém, em toda a história do entretenimento, havia conseguido igualar. Em algumas semanas, ele simplesmente dominava as paradas, chegando a ter 5 programas diferentes no cobiçado Top 10 da Nielsen. Algumas contagens da época esticavam esse número para 8, quando se somavam todas as suas produções no ar. All in the Family reinava intocável no primeiro lugar. Sanford and Son o seguia de perto, em segundo. Maude, Good Times e The Jeffersons preenchiam o resto da lista de sucessos. Cada um deles quebrava uma barreira diferente. Good Times, lançado em fevereiro de 1974, fez história como a primeira sitcom centrada em uma família negra com pai e mãe presentes, lutando para sobreviver em um conjunto habitacional de Chicago. Já The Jeffersons, que estreou em janeiro de 1975, mostrava George Jefferson, um dono de lavanderia negro, que enriquecia e mudava com a família para um luxuoso apartamento em Manhattan. Tudo isso havia germinado daquela pequena e apertada sala de estar da família Bunker. O domínio era tão absoluto que os comediantes da época começaram a brincar que a televisão agora tinha dono, Norman Lear. O lendário Bob Hope chegou a soltar uma piada ácida em rede nacional, dizendo que a América podia se orgulhar de sua televisão e do dono dela, Norman. Mas um poder tão vasto e barulhento sempre atrai o olhar de quem deseja controlá-lo. Ainda em 1975, nos bastidores acarpetados de Washington, políticos poderosos decidiram que Norman e seus programas perigosos precisavam ser domados. Pressionado pelo senador John Pastor e seu comitê conservador, o presidente da Comissão Federal de Comunicações, FCC, Richard Wiley, encurralou as redes de TV para criarem algo que batizaram de Horário da Família, The Family Viewing Hour. A regra era clara. Das 20 horas às 21 horas, as emissoras só poderiam exibir conteúdo seguro, sem polêmicas, sem temas difíceis, ou seja, sem Norman Lear. O presidente da rede CBS, Arthur Taylor,
cedeu à pressão e anunciou o plano em abril de 1975, sem sequer consultar os roteiristas ou criadores. Para tentar conter os danos, eles simplesmente arrancaram All in the Family do seu imbatível horário das 20 horas e o empurraram para as 21 horas. Mas Norman, o garoto que havia sobrevivido à Grande Depressão e às bombas na Europa, enxergou a manobra muito além da grade de programação. Ele percebeu que o governo estava usando uma pressão silenciosa para enfiar a censura pela porta dos fundos da democracia americana. Ele não recuou. Em vez disso, comprou uma briga monumental. Norman reuniu os pesos pesados da indústria, o Sindicato dos Roteiristas, o Sindicato dos Diretores, o Sindicato dos Atores e grandes estrelas da época, como Mary Tyler Moore e Larry Gelbart. Juntos, eles processaram o governo federal e as redes de televisão. No dia 4 de novembro de 1976, a justiça foi feita. O juiz federal Warren J. Ferguson emitiu uma decisão histórica de 223 páginas que arrancou a máscara de todo o esquema. O magistrado declarou com todas as letras que a FCC havia usado de pressão forte e repetida para forçar a censura indireta nas emissoras. A política do horário da família foi derrubada e o governo tomou uma bronca monumental. Não poderiam controlar o conteúdo criativo daquela forma. A vitória fez muito mais do que devolver o horário antigo a All in the Family. Ela ergueu um escudo jurídico que protegeu todas as futuras gerações de criadores que quisessem mostrar personagens homossexuais, discutir sexualidade ou debater política no horário nobre. Norman havia levado a briga de sua sala de roteiristas para um tribunal federal e vencido. Foi exatamente nesse ápice, quando tudo parecia intocável, que o destino pregou a sua peça mais cruel. Em 1976, Norman Lear estava literalmente no topo do mundo. Somando todos os seus programas, cerca de 120 milhões de pessoas assistiam ao seu trabalho todas as semanas. Ele tinha 8 séries simultâneas no ar. Ele não errava. Tudo o que ele tocava virava ouro, debates acalorados e recordes de audiência. Cego por essa invencibilidade, ele tomou uma decisão. Construiria um novo programa inteiro ao redor de Nancy Walker. Nancy era uma atriz cômica absolutamente genial, que já roubava a cena brilhantemente como a personagem Ida em Rhoda e como Mildred em Macmillan e Wife. Ela já acumulava 7 indicações ao prêmio Emmy e parecia ter passado da hora de estrelar a sua própria série. Norman, confiando no seu toque de Midas, tinha certeza absoluta de que poderia construir o veículo perfeito para o talento dela. E assim nasceu The Nancy Walker Show, que estreou na rede ABC em 30 de setembro de 1976. A premissa parecia promissora. Nancy interpretava uma agente de talentos de Hollywood, cujo marido, um oficial da Marinha, voltava para casa após passar 27 anos no mar. O programa foi co-criado por Norman e pelo roteirista Rod Parker, supervisionado pela produtora do próprio Lear. Para viver esse sonho, Nancy Walker assumiu um risco descomunal. Ela abandonou completamente o seu papel de sucesso em Macmillan e Wife e reduziu drasticamente as suas aparições em Rhoda. Ela apostou todas as suas fichas em Norman Lear. Mas, desde o primeiro episódio, algo estava terrivelmente errado. Os roteiros soavam vazios. Os conflitos entre o casal não faziam sentido e não despertavam empatia. As piadas simplesmente não funcionavam, caindo no chão do estúdio em um silêncio constrangedor. O tempo de comédia perfeito, que havia feito de Nancy uma lenda em outras séries, agora a deixava suspensa no ar, sem nenhum suporte da história. O público sentiu o cheiro do fracasso imediatamente. A crítica foi impiedosa. Os jornais massacraram o programa, chamando o roteiro de fraco e reclamando amargamente
que a série estava desperdiçando o talento brilhante de uma estrela. A audiência, que estreou baixa, despencou em queda livre. Os mesmos espectadores que amavam Nancy em outras séries não a seguiram para essa nova jornada. Ou pior, sintonizaram apenas uma vez e nunca mais voltaram. Para Norman, que vinha surfando em uma onda ininterrupta de sucessos colossais por 5 anos, ver os números afundarem daquela maneira pareceu irreal. Ele estava acostumado a acordar com as manchetes celebrando seus recordes ou debatendo suas polêmicas. Agora, ele lia sobre o seu próprio e constrangedor fracasso, mas o que realmente o destruiu por dentro não foi o fim de uma série. O que doía na alma, o que fez com que ele carregasse essa culpa até os 101 anos de idade, era que aquele fracasso colossal carregava o nome de Nancy Walker no título. Ele havia feito uma promessa silenciosa de que construiria algo grandioso para ela, e a convenceu a largar o que era seguro. Ele havia prometido o mundo, mas entregou um palco vazio. A rede ABC cancelou The Nancy Walker Show em dezembro de 1976. O último episódio foi ao ar no dia 23 de dezembro, como um triste presente de Natal. Dos 13 episódios gravados, apenas 12 viram a luz do dia. O projeto dos sonhos durou menos de 3 curtos meses. E foi assim que, décadas depois, ostentando prêmios, uma fortuna incalculável e o título de gênio da televisão, Norman Lear continuava com os olhos fixos naquele distante ano de 1976. Porque, no fundo, não importa o quão alto você voe ou quantas paredes você derrube. Os arrependimentos que mais pesam são sempre aqueles que envolvem as pessoas que confiaram em nós e que, de alguma forma, deixamos cair. Nancy Walker, uma gigante da comédia, engoliu o gosto amargo daquela decepção com a elegância que só os grandes possuem. Em uma entrevista franca ao New York Times, ela declarou que era uma sobrevivente e que não iria desperdiçar sua energia lamentando o que não aconteceu. Seu contrato a permitiu pular rapidamente para um novo projeto e ela embarcou na série Blansky's Beauties, uma comédia ligada ao universo do sucesso Happy Days. Mas o destino parecia ter virado as costas. Essa nova chance também afundou, sendo cancelada em maio de 1977. Em uma única e cruel temporada de televisão, Nancy Walker havia liderado 2 séries diferentes, e ambas desmoronaram sob seus pés. Foi uma sequência brutal para qualquer artista, um golpe duro na alma de uma estrela. E enquanto o público e a crítica esqueciam os baixos números de audiência e seguiam em frente, aquele fracasso fincou raízes na mente de Norman Lear. Porém, mesmo naquele programa que durou menos de 3 meses, Norman conseguiu plantar uma semente de revolução. The Nancy Walker Show incluiu um personagem abertamente gay, Terry Folsom. Ele era o assistente da protagonista, e sua sexualidade era tratada de forma simples, natural, como um fato rotineiro da vida, e não como um segredo sombrio ou a piada principal de uma cena. Em 1976, ver isso na TV aberta era algo raríssimo. O programa não sobreviveu tempo suficiente para mudar a cultura sozinho, mas juntou-se silenciosamente à longa lista de fronteiras que Norman insistia em cruzar. Décadas mais tarde, quando a revista Entertainment Weekly perguntou a Norman sobre seus maiores arrependimentos, ele surpreendeu a todos. Ele não citou a guerra contra o governo, as ameaças de morte ou a pressão esmagadora da fama. Com a voz carregada de tristeza, ele disse que seu maior erro foi não ter acertado a mão em The Nancy Walker Show. Ele a chamou de uma das pessoas mais engraçadas que já viveram, confessando que mesmo depois de meio século, ainda doía admitir que havia falhado com ela.
Enquanto sua carreira voava alto e tropeçava em praça pública, sua vida pessoal desabava em câmera lenta. Em 1985, após 28 anos de altos e baixos, Norman e sua segunda esposa, Frances Lear, assinaram os papéis de um divórcio que fez Hollywood tremer. O acordo final girou em torno de estonteantes 100 a 112 milhões de dólares, tornando-se uma das separações mais caras e comentadas da história até aquele momento. Com os bolsos cheios, Frances usou 25 milhões daquele dinheiro para lançar a sua própria revista, voltada para mulheres com mais de 45 anos. Ela a batizou com o sobrenome que a tornou famosa, Lears. E ela não estava brincando de ser editora. O trabalho foi tão bem feito que a revista Advertising Age a elegeu editora do ano em 1989. Mas para Norman, a verdadeira dor não estava no dinheiro que saiu de sua conta bancária. O que realmente o feriu foram as entrevistas de Frances. Ela fazia questão de dizer aos repórteres que esteve profundamente envolvida na escrita dele, garantindo que o gênio da televisão jamais teria criado suas obras-primas sem a sua mente por trás. Ela insistia que o acordo milionário não era apenas uma pensão, mas o pagamento justo pelo seu papel não creditado no sucesso dele. A revista Lears faliu após 6 anos, mas aquelas palavras públicas, que tentavam diminuir o brilho do próprio talento de Norman, ficaram cravadas em sua memória para sempre. No meio de todo esse furacão emocional e financeiro, o roteiro da vida de Norman deu uma guinada que ninguém esperava. Em 1984, aos 62 anos de idade, ele estava em um jantar quando um amigo apareceu acompanhado de uma mulher de 39 anos, chamada Lynn Davis. Norman e Lynn conversaram. Depois se encontraram para um almoço. Naquela época, ele e Frances estavam em uma última e frágil tentativa de consertar o casamento quebrado. Mas a conexão com Lynn foi forte demais. Eles se apaixonaram lentamente. Lynn estava fazendo doutorado em psicologia clínica e, como um pretexto para ficarem juntos, pediu a ajuda dele com a sua tese. Eles se casaram em 1987, quando Norman já tinha 65 anos, apenas um ano após o divórcio com Frances ser oficializado. A diferença de idade de 23 anos foi um prato cheio para as fofocas de Hollywood. Revistas e colunistas disseram que o grande produtor estava passando por uma crise de meia-idade tardia. Norman apenas deu de ombros, sorriu e continuou caminhando. Com Lynn, Norman decidiu ser pai novamente, numa fase em que a maioria dos homens da sua idade só pensa em aposentadoria e viagens calmas. O filho do casal, Benjamin, nasceu em 1988, quando Norman tinha 66 anos. Como se não bastasse, em 1994, com a ajuda de tratamentos de fertilidade, Lynn deu à luz filhas gêmeas, Madeline e Brianna. Norman tinha 72 anos. Em uma entrevista memorável a David Letterman, em 2014, Norman deu uma gargalhada genuína ao falar sobre a árvore genealógica maluca de sua família. Naquela época, sua filha mais velha, Ellen, do primeiro casamento, estava com 68 anos, enquanto suas filhas caçulas tinham apenas 20. Havia um abismo de 48 anos entre a primeira e as últimas filhas. Enquanto seus velhos amigos e rivais da TV brincavam com seus netos, Norman estava em casa trocando fraldas, participando de reuniões de pais na pré-escola e tentando, ao mesmo tempo, manter-se de pé em uma indústria que já havia mudado para novas plataformas e novos rostos. Mesmo com seu império de comédias perdendo a força, Norman Lear nunca recuou de uma boa briga. Quando ele via algo errado, ele precisava agir. Em 1981,
Assustado com o rumo que o país estava tomando, ele fundou o grupo progressista People for the American Way, focado em defender a separação entre igreja e Estado. Durante os anos do governo de Ronald Reagan, Norman assistiu com pavor ao crescimento desmedido do poder dos pastores televisivos, televangelistas, como Jerry Falwell e Pat Robertson. Ele via aqueles homens usarem a fé e a televisão para empurrar agendas políticas extremistas. Para Norman, aquilo era um abuso inaceitável da religião, uma distorção perigosa que não combinava com a ideia de liberdade da América. Seu grupo começou a produzir comerciais de TV onde celebridades falavam sobre liberdade e respeito às diferenças. A resposta foi violenta. Líderes conservadores o atacaram com fúria, rotulando-o de ateu e de inimigo número 1 dos valores cristãos. Eles tentaram descredibilizá-lo, chamando-o de um figurão rico de Hollywood, que queria ditar regras do conforto de sua mansão. Mas Norman já havia enfrentado nazistas na guerra e executivos de TV apavorados. Ele não ia se encolher agora. Ele simplesmente aceitou o papel de vilão na narrativa deles e continuou assinando os cheques para financiar o movimento. E, no fim, a história não se esqueceu do homem que mudou o seu curso. No dia 3 de dezembro de 2017, com as costas levemente curvadas pelo tempo, Norman Lear caminhou pelos corredores do Kennedy Center Honors como uma lenda viva de 95 anos de idade. A cerimônia oficial o colocou lado a lado com grandes cantores, dançarinos e atores, celebrando o impacto colossal de sua obra. Mas, provando que o fogo em sua alma nunca havia se apagado, ele se recusou a pisar na Casa Branca para o evento oficial que acompanhava a premiação. Em um protesto silencioso e poderoso, ele disse aos jornalistas que não poderia celebrar a arte em um lugar comandado por um governo que não apoiava a cultura de verdade. Os repórteres se aglomeraram. Todos queriam ouvir o velho mestre. Eles queriam falar sobre suas vitórias impossíveis, sobre as dezenas de prêmios acumulados e sobre a influência que ele deixou em cada tela de TV do mundo. O menino que sobreviveu à Grande Depressão não apenas encontrou o seu caminho, ele construiu a estrada pela qual todos nós caminhamos depois. Os repórteres que se aglomeravam ao redor de Norman Lear, no luxuoso Kennedy Center, queriam falar sobre o seu legado, sobre como ele havia moldado a mente de gerações. Mas, de forma quase teimosa, Norman continuava desviando a conversa de volta para um único nome: Nancy Walker. O programa dela havia sido cancelado em dezembro de 1976, exatos 41 anos antes daquela noite de gala. E, no entanto, a maneira dolorosa como aquele projeto fracassou ainda o corroía por dentro, mesmo enquanto ele recebia uma das maiores honrarias que um artista pode sonhar em ter nos Estados Unidos. Diante de microfones e câmeras, ele ignorava seus acertos monumentais para falar sobre o único projeto que ele acreditava, no fundo de sua alma, ter conduzido mal. Mas a vida, em sua infinita ironia, ainda guardava uma reviravolta espetacular para o velho mestre. Em 2019, no auge de seus incríveis 97 anos, uma idade em que o mundo costuma esquecer as pessoas, Norman Lear não estava pronto para se aposentar. Ele se uniu ao apresentador Jimmy Kimmel para criar o especial Live in Front of a Studio Audience, ao vivo diante de uma plateia. A ideia era ousada: pegar roteiros clássicos de All in the Family e The Jeffersons, escalar um novo elenco de estrelas modernas e encenar tudo ao vivo na televisão, exatamente como faziam no passado. O resultado? Uma explosão. O primeiro especial, exibido em maio de 2019, atraiu mais de 10 milhões de espectadores simultâneos. Aqueles números absurdos provaram algo lindo. Os velhos roteiros de Norman, escritos há quase meio século,
ainda carregavam um poder avassalador. Mais tarde, naquele mesmo ano, o projeto ganhou o prêmio Emmy de melhor especial de variedades ao vivo. Quando o envelope foi aberto, a história foi reescrita. Aos 97 anos, Norman Lear se tornou o vencedor mais velho de toda a história do Emmy. Com um sorriso gentil e os olhos marejados, ele caminhou até o microfone e agradeceu a todos com palavras simples e atônitas. A rede ABC imediatamente encomendou mais especiais. Houve uma segunda noite ao vivo em dezembro de 2019 e uma terceira em dezembro de 2021. Cada uma delas arrastou milhões de espectadores em todas as plataformas. O impacto foi tão gigantesco que a Sony Pictures Television, inchada de orgulho, batizou seu refeitório principal e um de seus edifícios executivos com o nome dele. Após décadas de dúvidas silenciosas, Norman finalmente recebeu uma resposta fresca para a pergunta que o assombrava na calada da noite. Sim, ele ainda importava. O tempo continuou sua marcha implacável e Norman chegou aonde pouquíssimos chegam. Ele completou 100 anos. No dia 27 de julho de 2022, a rede ABC parou sua programação para exibir um especial de 2 horas, chamado Norman Lear, 100 anos de música e risos. As maiores estrelas de Hollywood fizeram fila para homenageá-lo. Nas redes sociais, um dia antes do seu centenário, ele postou um vídeo simples e caseiro. Lá estava ele, cantando um trecho da clássica música That's Amor e brincando, com os olhos brilhando como os de um menino, sobre a sensação bizarra de dizer que tinha 99 anos num dia e 100 no outro. Ele disse aos entrevistadores que o amor e o riso foram os combustíveis que o carregaram até ali. Sua regra de ouro era simples: viver intensamente o momento presente. Mas, por trás daquelas falas bonitas e públicas, os amigos mais próximos revelavam um segredo comovente. Nas conversas íntimas, na quietude de sua casa, ele ainda mencionava Nancy Walker. Um século inteiro de vida, dezenas de prêmios, dinheiro incalculável e milhões de aplausos não foram suficientes para afrouxar o nó daquele arrependimento. 1 ano se passou. No seu 101º aniversário, em 27 de julho de 2023, Norman postou mais um vídeo para seus seguidores. Sentado em uma poltrona modesta, ele falou sobre estar entrando no que chamou carinhosamente de sua segunda infância. Ele riu, dizendo que agora recebia o mesmo tipo de cuidado e atenção que as crianças pequenas recebem, e se mostrava profundamente grato por isso. Foi então que o velho sábio compartilhou um pensamento que vinha carregando no peito há anos. Ele olhou para a câmera e disse de forma mansa: "A vida acontece entre 2 pequenas palavras: acabou, over, e o próximo, next. E a única maneira de viver bem é amarrar uma rede de descanso entre essas 2 palavras e deitar ali, balançando no momento presente." Ele encerrou o vídeo enviando bênçãos a todos que o assistiam e ao país que ele tanto amava. O que a lente da câmera não mostrou, no entanto, foi a batalha invisível que ele travava contra uma insuficiência cardíaca congestiva severa. Seu coração de leão estava ficando cada vez mais fraco com o passar dos anos. Seu corpo centenário estava finalmente alcançando o seu limite. Mesmo que a sua mente brilhante continuasse revirando as velhas memórias de Hollywood. Sob toda a montanha de elogios, prêmios e reverências de sua despedida, um fio teimoso permaneceu intacto. Quando Norman Lear finalmente partiu para o seu descanso, os jornais incluíram um detalhe estranho, porém poético, em muitos de seus obituários. Os jornalistas apontaram que, mesmo em seus últimos suspiros, o homem que mudou o mundo continuou retornando a um único e teimoso arrependimento: The Nancy Walker Show.
Aquele projeto que durou míseros 12 episódios exibidos no distante outono de 1976 deixou uma cicatriz na alma dele que nenhuma quantidade de fama ou dinheiro conseguiu apagar. Enquanto o mundo inteiro o reverenciava por All in the Family, The Jeffersons, Good Times, Maude e tantas outras histórias que definiram a cultura americana, ele, na solidão de seus pensamentos, lembrava-se do rosto de uma única atriz. Uma mulher que confiou nele e que ele acreditava ter decepcionado. Esse contraste final talvez seja a lição mais clara, mística e profunda de toda a sua vida. Norman Lear criou programas que mudaram para sempre a forma como a televisão ousa falar sobre política, raça, sexo, fé e família. Ele ganhou os prestigiados prêmios Emmy e Peabody. Ele fundou um grupo político para defender a democracia. Ele protegeu a liberdade de expressão nos tribunais federais. Ele trabalhou além dos 100 anos de idade, continuou escrevendo, continuou pensando, continuou ouvindo as pessoas. Para quem olhasse de fora, a vida de Norman parecia um muro indestrutível, feito de tijolos de vitórias e banhado a ouro. E, no entanto, dentro da sua própria cabeça, a voz mais alta pertencia a um programa silencioso, cancelado e esquecido de meia hora de duração, estrelado por Nancy Walker. Naquele pequeno espaço balançando na rede entre o acabou e o próximo, o grande Norman Lear parecia ter compreendido uma verdade crua e imutável sobre a natureza humana. O sucesso, não importa o quão gigantesco seja, nunca consegue cobrir totalmente os lugares onde sentimos que falhamos com alguém que confiou em nós. No fim das contas, até mesmo uma lenda imortal pode passar a vida inteira tentando fazer as pazes com um único momento que nunca pôde ser consertado. De ser consertado, de ser consertado, de ser consertado, de ser consertado.